Olá, Felipe. Como é que vai? Tudo bom, Miguel? Prazer sempre estar aqui. Sabe que você convida, eu aceito. É isso aí. Preparei aqui até uma manchete aqui de baixo. Ó. Como superar o legado falso moralista da Lava Jato. Né? Que é um desafio muito grande. Eu sei que você, às vezes, é um batalhador também, né? Pelo direito, pelo Estado Democrático de Direito. E a gente houve algumas vitórias, né? Umas vitórias importantes, por exemplo, essa condenação do Marcelo Bretas, foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, né, pelo CNJ. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. O que você achou dessa atuação do CNJ em relação ao Marcelo Bretas? Podemos começar por aí. Antes tarde do que nunca, né? Acho que a primeira frase é do Sabedoria Popular. Acho que eram muitos os indícios, já há muito tempo, do uso político. Né? O Rio de Janeiro, infelizmente, Miguel, tem se notabilizado por aplicar certas máximas, né, do processo político brasileiro quase como folclóricas. Então, se a Lava Jato teve uma série de vícios e graves problemas em Curitiba, no Rio de Janeiro, esses vícios e problemas quase que se folclorizaram. Né? Então, o doutor Marcelo Bretas é o Moro sem nem a pretensão da capa preta, né? Nem a interseção do julgador. É um Moro deslumbrado, vedetizado, cercado bombado na academia, indo com segurança pública para boate, para baile funk. É o Moro da revista Caras, né? De antigamente. Então, esse processo absolutamente deslavado, absolutamente transparente. Para ter uma ideia, ele ajudou a eleger o governador do estado em 18 e foi a posse do Bolsonaro no avião do governador, junto com o governador, de mão dadas com o governador. Pousou para uma foto levantando a mão do governador, que era seu colega de magistratura. Os dois eram juízes federais do Tribunal do Rio de Janeiro. Então, eram muitos os indícios, o CNJ atuou, antes tarde do que nunca, que bom que atuou, abriu o processo administrativo contra o doutor Bretas, e agora é aguardar que esse processo agora ganhou relator, que é o doutor Napoleão, Carlos Magno Napoleão, e aí ó, a foto, essa foto histórica aí, isso sendo ele o magistrado, ainda prestando jurisdição nos processos dos adversários do então candidato e depois governador do estado. Então, importante a decisão do CNJ, acho que é um freio de arrumação importante para toda a primeira instância da Justiça Federal no Brasil inteiro, porque nós sabemos que esse espírito, esse vedetismo, uma vez me perguntou o Guilherme Amado, me perguntou se isso era ativismo judicial. Disse que o doutor Bretas não era um ativista, porque o ativismo judicial é caracterizado por outras características. Ele era um vedete judicial, ou seja, ele tinha uma vontade de transformar tudo numa ego que muitos juízes, infelizmente, né, na busca da fama, do aplauso fácil, poderiam embarcar nesse projeto. Por isso que é muito importante que, com o devido processo legal respeitado, que ele tenha o direito de se defender sempre, ele responda por todos esses vícios nas operações que ele conduziu. Muito bem. O Marcelo Bretas... Você vê que até eu falo errado. Ele era o condutor da operação junto com o Ministério Público, nos processos que ele não julgou, porque ele não era imparcial. Ele julgou o seu... O Bretas foi também quem condenou o almirante Otton, né, uma condenação muito estranha, muito injusta. Eu queria também que você comentasse um pouco o caso do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, ele foi solto. Falar uma coisa, você me fez uma primeira pergunta que eu vou deixar um desafio aqui para o campo progressista. Sabe que eu sou filho de fundadores do PT, meu pai desapareceu na ditadura, mas eu digo que eu levei muito a sério, levo muito a sério o papel da advocacia, e lá no Estatuto da Advocacia diz que nós não podemos também ter uma esquerda udenista. Brizola dizia isso às vezes, e a gente tem que ter muito cuidado, porque a esquerda muitas vezes também reproduz essa política do vamos prender todo mundo é bandido, o outro não precisa do devido processo legal, ou já basta o que eu sei dele, né? O conjunto da obra, todas essas frases que a gente ouve, também da boca da esquerda.
né? Também acho que esse processo que nós passamos no Brasil, ele tem que ser civilizatório. Nós temos que preservar o devido processo, né, para os nossos adversários, para aqueles que pensam diferente de nós, para todos nós, para todos, absolutamente todos. Assim como o presidente Lula sofreu uma violência indescritível, que eu entendo, vocês estavam discutindo no primeiro bloco, todo o aspecto pessoal da violência do presidente Lula eu entendo, me solidarizo e faz dele, para mim, um ser humano ainda melhor, porque ele é humano, né? Eu também digo que foi uma violência absurda a prisão do ex-presidente Michel Temer, com homens vestidos de ninja, um homem de 80 anos de idade na rua, né? Exposto a uma humilhação absolutamente indevida, num risco que ele não apresentava, né? Na medida que ele estava protegido pela própria Polícia Federal. Então, todo esse circo que foi armado pelo Bretas, ele também não serve ao meu adversário, não serve àquele que não pensa exatamente como eu. Tem o caso do Sérgio Cabral e do Pezão também, né? Que foram presos e também houve muito espetáculo ali, né? Como é que você analisa a situação deles? Eu discuti com vários jornalistas nos últimos dias isso. Para mim, o direito a um juiz imparcial e ao devido processo legal está lá, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na medida que esse juiz não era imparcial, tudo que vem de lá, para mim, é desprezível. Ah, mas ele era culpado, ele está na delação dele. Veja, é o mesmo processo das ditaduras. Eu não aceito a tortura para aquele que tem culpa, nem para o inocente. A tortura ela é absolutamente incabível e legítima e ela não produz prova. A delação de alguém que estava ameaçado ter a mulher presa, o filho preso, ser humilhado, ter os irmãos presos, ficar 6 anos preso, como ficou o governador Sérgio Cabral, 6 anos preso por um juiz que não era juiz, né? Um juiz parcial, que estava envolvido nas ações do Ministério Público. Tudo isso é ilegítimo. Tudo isso é ilegítimo. O direito penal, e olha, não sou criminalista, mas todo esse processo me fez refletir muito sobre isso. Ele existe para garantir que o Estado, na hora de aplicar a pena, tenha legitimidade para aplicar a pena. Então, é uma árvore absolutamente, uma frase clássica, mas todos os frutos dessa árvore são podres. Todos os frutos dessa árvore são podres. As violências praticadas contra o ex-governador Luiz Fernando Pezão são notórias. A prisão dele há poucos dias do final do governo, né? Zero indícios de enriquecimento, nenhum indício. Né? Depois, condenações absurdas, 100, 200, 300 anos, crimes repetidos. Ou seja, esse espetáculo que foi consumido por muitos, para mim, é imprestável. E presta um serviço à própria República, na medida que certamente muitos desses envolvidos tinham sim crimes a prestar contas com o Estado, penas que poderiam, dentro da lei, ter sido cumpridas com as cautelas do devido processo legal. Então, eu acho que todos esses processos dos culpados e dos inocentes, são todos eles absolutamente viciados. Eu assisti as entrevistas do Sérgio Cabral, algumas pelo menos, acho que pelo menos 2 longas, né? Aí me chamou a atenção uma das entrevistas dele, em que o repórter pergunta sobre as delações do Sérgio Cabral. Eu achei curioso, ele falou, graças a Deus que foi anulado. Graças a Deus que foi anulado minhas delações, porque eu estava sob pressão. Aí ele fala isso que você disse. Eu estava sob pressão, e ele fala sobre a questão do uso da família, né? Aí a pergunta que eu faço, como é que a gente pode garantir, né, que uma delação não seja, ainda mais da política, né, que você pode entortar aqui ou por ali, subjetivamente, como é que a gente garantir que uma delação seja séria, com tanta pressão e com tanto poder do Ministério Público? Você lembra que quando a gente falava que esse modelo de delação que estava sendo aplicado era quase que tortura, era tratado até com certo deboche pelas pessoas, né? E nós falamos isso em muitos momentos, né? Eu lembro que no dia que a OAB decidiu pelo impeachment da presidente Dilma, eu pedi a palavra no Conselho Federal e o Rio de Janeiro se absteve daquela votação, dizendo que aquilo já havia um pedido de impeachment e que nós tínhamos que estar discutindo era a violação do sigilo telefônico do escritório do Roberto Teixeira e do Cristiano Zanin, que é ali que havia verdadeiro ovo da serpente,
que era esse Estado policial que estava sendo fundado no Brasil. Eu acho que todos nós ficamos muito confusos com todas as... Foram tempos muito turbulentos. O caminho é muito simples, tem que haver agora um avanço, e eu acho que um governo democrático, eu não vou dizer um governo de esquerda, mas de um campo democrático, ele tem que avançar nos institutos jurídicos. E aí os modelos estão dados pelo mundo. Os Estados Unidos demoraram 100 anos para evoluir o modelo da leniência, por exemplo. A CGU está discutindo a leniência, que venha proteger as empresas e punir quem tem que ser punido. Nós temos que criar, junto com a delação, garantias de que outras provas efetivas sejam dadas. Né? A delação do governador Cabral é usada contra ele. Mulher presa, irmão ameaçado de prisão, filhos sendo acossados pela justiça, tudo bem. Aí o judiciário diz que a delação não tem valor e ela segue tendo valor na opinião pública. Obviamente que esse processo está torto. Quem pode fazer essa delação? Quais são as devidas provas? Quais são as outras provas que venham embasar? Quais são os limites? Acho que tem que haver um avanço nos institutos. Cabe agora muito mais ao Congresso, aos especialistas na área de direito penal, discutir quais são os avanços possíveis para que, se a delação pretende ser ainda um instrumento importante, como ela supere esse questionamento que hoje é público. Todos aqueles que praticaram a delação no Brasil nos últimos anos ou se arrependeram, ou hoje todas essas delações estão sob suspeita, no mínimo que eu posso dizer. E eu queria saber também a sua opinião, se você acha que essa onda, né, essa onda autoritária vinda do judiciário, se ela já passou, se você acha que ela já passou. Né? Recentemente eu vi até uma notícia que um procurador ele quer cassar o mandato do Camilo Santana como senador, eleito com 85% dos votos, cassar o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas, e a gente viu que amainou um pouco essa onda, atenuou um pouco, mas a gente viu nos últimos anos, era uma tsunami, né? Às vezes a gente via o procurador, teve casos de procurador de prisão de todos os vereadores de uma cidade, muitos prefeitos cassados, muita violência contra a política. Como é que você analisa da onde surgiu esse processo? Se ele é correto, e eu que estou também, a gente que está exagerando aqui, era para ser assim mesmo, e se a onda já passou? O Lênio Streck tem uma tese que eu adoro, que esse processo veio debaixo dos nossos olhos, foi essa política do concurso público no Brasil, o esvaziamento da capacidade crítica do curso de Direito. Ela está fortemente inoculada nas primeiras instâncias e nessas procuradorias. Nós criamos também um Ministério Público que avançou muito depois de 88, mas que é muito fragmentado, são milhares de ministérios públicos, né? A independência, a autonomia, acaba criando espaço para contradições muito profundas, que nós agora temos que enfrentar. Assim, o que eu temo é que o Legislativo, por exemplo, porque o que houve foi um grande desequilíbrio entre as forças de poderes. E o poder, você sabe, ele não aceita vácuo. O Poder Judiciário ocupou esse espaço, e aqui a gente tem que aceitar e reconhecer. Foi muito importante a resistência, principalmente de setores do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, né? Que demoraram a reagir, mas reagiram. Né? Eu acho que agora tem que haver digamos, com um rio voltando a fluir. Tem que haver uma tentativa de reequilíbrio entre os três poderes, mas para isso, todos nós vamos ter que aprender com esse processo. Por exemplo, o Legislativo não pode submeter permanentemente os seus temas ao Judiciário, né? Tem que aceitar quais são os temas que são resolvidos pelo Legislativo. O Executivo tem que ter essa compreensão, por exemplo, que o Bolsonaro não teve momento nenhum da convivência com o Poder Judiciário. Então, essa sabedoria que eu acho que o presidente Lula tem. Gente, olha, vamos reconhecer aqui no presidente Lula o gesto dele de ir ao Supremo e reconhecer o papel do Supremo na defesa da democracia, depois de tudo que viveu, inclusive da demora do Supremo em socorrê-lo daquela injustiça que foi praticada contra ele, é um grande gesto. Eu acho que esse gesto de pacificação deve vir de todas as partes. Agora, para isso, o Brasil vai ter que aprimorar a sua cultura democrática. Nós ainda estamos com um país muito dividido, setores muito radicalizados, numa visão autoritária, que estão dentro do judiciário.
Então, estão dentro do legislativo mais do que nunca e dentro do executivo de vários municípios, de vários estados. O país ainda vai lutar muito pela sua democracia. É como eu vejo. O Lula participou ontem de um evento em Recife, né, em Pernambuco, e teve um episódio lá muito interessante, tem a ver com o que você está falando, que ele defendeu a governadora de Pernambuco, né, a Raquel Lira, que é do PSDB, que ela foi vaiada, né, provavelmente uma militância petista ali no palco, ela foi muito vaiada, o Lula ficou muito irritado, ele ficou do lado dela, ele se postou do lado dela para tentar protegê-la das vaias. Até tem um vídeo aqui, o Guilherme não conseguiu colocar. Coloca aí, Gui, coloca aí o trechinho, coloca aí. Aí você era falando, né? Coloca o... deixa um pouquinho aí. E o Lula se posta do lado ali. Viva a democracia! Viva Fernando Lira! Mas bota o outro lá, aquele outro vídeo, que ele defende ela. Depois você bota. Mas ele tem a ver com foi uma aula de democracia do Lula, né? Como se conviver com o adversário, né? Pô, Miguel, assim, é isso que eu tenho dito às pessoas. Assim, nós temos que compreender que nós fomos até a beira do precipício. Nós estivemos ali dançando na beira de um abismo. O dia que a Raquel Lira virar adversária dos democratas, acabou, né? Quadraço, procuradora do Estado, uma democrata. Eu posso discordar, concordar aqui e ali. Agora, pelo amor de Deus, né? Do jogo democrático. Então, o presidente está certíssimo. E nós temos que pacificar isso, porque senão nós sujeitamos tudo de novo a esses agentes do judiciário, do Ministério Público e às suas razões, sejam elas de vaidade, sejam elas de outros interesses. Muito bem. Não precisa colocar mais não, Gui. A gente já discutiu esse assunto aqui. Um outro tema que eu queria trazer aqui, deixa eu só colocar aqui na tela. E sobre essa história do Moro, o que você acha? Entendeu? Você acha que o... Opa, não é essa aqui, não. Você acha que o... O que você acha? Você acha que o Lula cometeu um erro ao trazer o Moro aí para a jogada? Pô, Miguel, eu falei ao presidente Lula no primeiro dia do segundo turno que a gente tem que agradecer, né? O presidente Lula... Todos nós, democratas brasileiros, de todas as correntes, temos que agradecer ao presidente Lula, porque só ele teria vencido essa eleição diante dos absurdos que foram praticados no Brasil. Isso tem que ser dito todos os dias. Então, ele é humano, a gente tem que reconhecer o lado humano também. Esse lado humano é muito importante nessa liderança do Lula, tanto que fez dele, né, talvez a primeira vez na história que o presidente do cargo perde uma eleição fazendo o que fez do uso da máquina, diante do tamanho do Lula. Então, eu tendo a achar que, sendo humano, eu não posso fazer uma leitura política. Eu acho desnecessário ressuscitar o Sérgio Moro, entendeu? Eu acho desnecessário colocá-lo no centro do debate, como ele virou ontem no centro do debate, sabendo que não fez nada para o controle, para o combate à violência, não fez nada no Ministério que fosse importante do ponto de vista da organização da segurança pública, abandonou todas as políticas estruturantes de segurança pública que começaram a ser construídas no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que foram avançando nos governos Dilma e no próprio governo Michel Temer, concordando ou não. Então, assim, eu não gosto da volta do Sérgio Moro ao centro do palco de maneira nenhuma, porque ele não merece estar nesse centro do palco. Ele é um personagem menor da história. Ele é um cupincha de um processo histórico. Ele nem é esse vilão hiperpoderoso. Ele é um servidor menor desse processo de mediocridade da política brasileira. Então, assim, eu não gosto, mas eu respeito o presidente Lula. Acho humano. Acho que nós temos que reconhecer que uma pessoa do tamanho dele, histórico dele, passou 500 dias, né? 500 e tantos dias preso por esse falso juiz, que nunca foi juiz. E ainda bem que agora está aí, no espaço dele. É legítimo que ele represente aí os interesses que ele diz representar. Muito bom.
Tem outro assunto aqui que eu queria chamar, que é assim, você no ano passado foi candidato, entrou na política, né, se filiou ao PSD, como aliado do Eduardo Paes, e foi candidato a vice-governador, na chapa com o Rodrigo Neves. E ano que vem... da política, Miguel. Eu só entrei na política, Miguel, por conta do bolsonarismo, para contribuir de alguma forma no enfrentamento ao bolsonarismo dentro das... A minha mulher disse que eu não posso ser político porque eu levo muito a sério o Estatuto da Advocacia, que diz que o advogado não pode temer a impopularidade, que ela disse que às vezes eu faço questão de ser impopular, e o político não pode ser assim. Então, participei desse processo, me orgulho muito dele, acho que tanto o Eduardo quanto o Rodrigo, que eu tive a honra de ser vice, enfrentaram em cidades muito conservadoras uma onda bolsonarista, tiveram muita coragem, né? O Eduardo conseguiu uma derrota por muito pouco para o Lula no Rio de Janeiro, menos, um pouco mais de 100 mil votos. O Rodrigo conseguiu uma vitória em Niterói para o Lula, e eu acho que foi muito importante o papel de ambos nessa eleição que eu digo todos os dias, a eleição que marca as nossas gerações, porque nós não voltaríamos a ter um Brasil livre e democrático se o Bolsonaro tivesse sido, nem tão cedo, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Sim, você pode não ser mais candidato por alguns anos, mas você, como cidadão, né, como cidadão politizado, um cidadão politizado como você qual a sua expectativa para essa eleição no Rio de Janeiro, que vai ser uma eleição importante, né? Você vai ficar do lado de quem? Do Flávio Bolsonaro ou do Paes? Não, eu sou suspeito. Eu sou amigo do Eduardo, acho ele um grande prefeito, acho que o Eduardo teve muita coragem, né? E eu, por ser amigo dele há muitos anos, desde a faculdade, sei que muitos dos seus eleitores optaram pelo bolsonarismo, e o Eduardo teve muita firmeza com o presidente Lula, desde o primeiro turno. Se a gente lembrar, o presidente logo após não tinha que receber o presidente em muitas capitais. O Bolsonaro recebeu numa agenda, o Eduardo recebeu o presidente Lula numa agenda formal no Palácio da Cidade, que eu tive a honra de estar presente, né? Uma agenda de agradecimento, isso ainda muito antes da eleição, um agradecimento por tudo que o Lula fez pelo Rio. Então, o Eduardo, ele merece a nossa confiança do campo democrático. Eu digo para ele que é óbvio que o político é que nem passeio de bug, né? O político quer eleição sem emoção, né? Eu que sou eu já leio teu título aí, desejando que venha a família Bolsonaro contra Eduardo, que acho muito importante que o Rio de Janeiro recupere a sua veia democrática, o Rio de Janeiro mostre para o mundo que ele não é o berço do bolsonarismo, que ele não é, né? Que o bolsonarismo é minoritário entre nós. E eu acho que essa será, sem dúvida, uma eleição central para a democracia do país. E que venha o Flávio Bolsonaro, que venha o Eduardo. Eu vou ficar com o Eduardo Paes. Eu acho que você ficou sem som. Opa, não, desculpe, eu fiquei sem som. O desafio do Eduardo vai ser recuperar o voto na Zona Oeste, né? Quer dizer, o Eduardo tem, né, de um problema não é do Eduardo, o problema foi mais do Lula, né? O Eduardo já tem um eleitorado bem forte na Zona Oeste. E você acha que ele é favorito nessa eleição? Eu conheço muito o Eduardo, ele trabalha muito. Ele é muito apaixonado, ele trabalha muito. Quem está no Rio de Janeiro sabe que a cidade está toda em obra, muita coisa está sendo retomada. Ele fez um centro agora de referência dos exames, dos procedimentos, que é uma referência para o país. Então, ele está usando as verbas, por exemplo, da SEDAI para 95% em áreas populares, investindo em quem precisa mais. Então, tenho muita confiança que as entregas estão chegando. O grande problema que é o transporte, o BRT, está sendo absolutamente reconstruído do zero e já se nota a diferença, inclusive na Zona Oeste, os ônibus estão chegando. Eu entendo que o Eduardo é favorito sim, porque a população do Rio, o prefeito é isso, sabe, conhece o seu prefeito, sabe que o Eduardo, entre os prefeitos da nossa cidade, certamente ele figura entre os mais importantes da história. Ele até se encontrou hoje com o Lula na obras do Museu Nacional, né? Participaram juntos. Miguel, Lula, através de uma operação do Banco do Brasil da semana passada, deu a garantia de 1,2 bilhão para a obra do BRT, para levar transporte para a população que precisa de transporte. Eu pergunto aos bolsonaristas, os ricos eu até não pergunto para não perder tempo, porque para eles o Estado é outra coisa. Mas para a classe C, que é bolsonarista no Rio de Janeiro, para a classe B,
Pelo amor de Deus, o que o Bolsonaro fez pelo Rio de Janeiro em 4 anos que foi presidente da República? Absolutamente nada. Um investimento, nada, ou nenhum projeto. Muito pelo contrário, ele esvaziou o Rio de Janeiro. Como os interesses de São Paulo eram e aí, do jogo democrático, eram prioritários para setores do Ministério da Fazenda, por exemplo, o Porto de Itaguaí foi esvaziado, se tirou dele o certificado de zona exportadora, nada da indústria do gás avançou, nada do polo, por exemplo, de Itaboraí, do Compeg avançou, então, assim, ou muito pouco avançou. Então, assim, o Lula já fez mais pelo Rio, com esse 1,2 bi no BRT, em pouco mais de 2 meses de governo, do que o Bolsonaro em 4 anos. É uma questão objetiva. Tomara que consiga retomar a Comperj, né? Sim. Essa é uma expectativa boa. O governo está falando em ter a ligação do gás com Itaguaí, quer dizer, que você retomar realmente projetos que sejam estruturantes do Estado, né? E é fundamental. Você vê o presidente conversando com o governador, que não foi um governador que o apoiou. Então, assim, é a volta da civilidade, gente, a volta de ser capaz de construir projetos e não só distribuir ódio, ataques, vamos falar de futuro. Eu tenho certeza que daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio, né, eleição, isso vai estar ainda mais maduro, que o Eduardo será fortíssimo, será favorito, e que se a família Bolsonaro quiser apresentar o seu projeto, é parte da democracia, e que possamos derrotá-lo na urna de forma democrática. Muito bom, Felipe. Terminando aqui, para terminar nosso bloco, a gente vai até 18 horas, tem mais uns 2 minutinhos, e a OAB, né? Até tinha esquecido o nome do novo presidente, é Beto Simonetti. Para você, qual é o destino da OAB? O que você vai voltar a militar na OAB? Não? Não. Acho que as coisas na vida, elas seguem. Eu aprendi com um grande amigo que quem não sabe virar a página não merece ler o livro. A vida, eu acredito muito nessa questão da alternância. Como eu te disse, da mesma forma que participei com muito orgulho do processo eleitoral, porque achava que naquele momento qualquer omissão, mesmo não me sentindo tão vocacionado, qualquer omissão de todos nós era uma missão grave, né? Estou feliz no meu escritório, estou advogando. É o que você diz, a gente participa, estou aqui participando, debatendo com você. Todo dia a gente está fazendo política na vida da gente, política com P maiúsculo, discutindo, tentando ajudar, dentro do que a gente pode contribuir. Mas a ordem tem o seu caminho, a ordem sofre com o que a sociedade brasileira sofre, a divisão. Nós temos, infelizmente, uma advocacia que esqueceu um pouco das origens da advocacia brasileira, que é uma advocacia muito voltada para o munus público, para o sacerdócio, essa herança de Sobral Pinto. Hoje uma parte grande da advocacia não compreende isso, e a ordem, claro, que é uma entidade muito democrática, sofre esse conflito como qualquer outro setor da nossa sociedade. Muito bom, Felipe. Muito obrigado pela entrevista, pela conversa. Forte abraço. Volte sempre aqui. Sempre à tua disposição. Um abraço. Valeu.